Boa noite a todos. Cumprimento os irmãos em Cristo com a paz do Senhor. Os que ainda não são irmãos em Cristo, com uma boa noite. Que Deus abençoe cada um. Que possa estar visitando você e sua família no seu lar neste momento. Eu venho aqui estar trazendo mais uma passagem da Bíblia, com o tema os 10 grandes milagres feitos por Jesus, Hoje eu vou estar fazendo o sexto vídeo, a sexta gravação. E já convido você que ainda não se inscreveu no canal, eu faço o vídeo aqui para poder estar jogando lá no YouTube, por conta de memória, E aqui eu só baixo depois pelo YouTube e jogo lá, pelo SnapTube, e jogo lá no YouTube, Como meu celular não está suportando muito, eu faço por aqui, facilita mais a minha vida aqui, que depois eu posso apagar e quer dizer, que eu já duas coisas, de uma coisa só já faço duas, já fiquei já no Facebook e depois eu jogo só lá no YouTube, tá bom? A passagem de hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 5. São 10 grandes milagres feitos por Jesus, que eu abri lá no grupo, no YouTube lá. Irmãos, feito por mim mesmo. Hoje eu vou estar fazendo o sexto vídeo. Hoje está sendo o sexto. Estou acostumando gravar na segunda e na quarta. Isso. Está fazendo na segunda e na quarta. Agora eu vou estar lendo aqui, fazendo a leitura, para que a gente possa estar entrando na palavra, Você que ainda não se inscreveu, peço com carinho, encarecidamente, para que você possa estar inscrevendo lá no canal, canal do YouTube, Evangelismo, Assembleia de Deus, de Fronteira dos Vales, Ministério de Fronteira dos Vales, MG, Minas Gerais. Vou estar fazendo a leitura para que a gente possa estar começando. A pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo mar que a praia da Galileia, É o mesmo mar da Galileia. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faça-te, volte ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhar toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui, irmãos, mais um milagre que Jesus concedeu agora para os seus discípulos,
agora para poder mostrar a sua grandeza, com o que ele era capaz para os seus discípulos. Que eles ainda não tinham sido escolhidos como discípulo aqui nessa hora ainda, né? Mas eles já conheciam Jesus, né? Eles já conheciam Jesus. Eu vejo pregadores pregando que quem conhecia Jesus ainda era só Tiago, mas não. Pedro também aqui nessa passagem aqui, no capítulo 5, ele também conhecia Jesus, porque aqui, olha aqui. Ó, no capítulo 4, no versículo 37, a cura da sogra de Pedro. Que é o mesmo Simão aqui que tá aqui, ó. É o Simão Pedro, é o mesmo Simão, é o Pedro aqui, ó. Né? Aqui, mostra aqui onde é que Jesus curou a sua sogra, hein? Então, Pedro também já conhecia Jesus aqui nesta passagem. Por isso que ele chama ele até de mestre, porque ele já tinha conhecimento. Ele já sabia do que Jesus era capaz. Mas vamos começar aqui, né? Vamos começar aqui por a passagem escolhida desta noite. Eu vou estar falando de cada um versículo, né? Porque já que é para poder estar falando do milagre, então eu vou estar lendo aqui novamente e falando de cada um para que fique bem esclarecido, né? Olha o que está falando. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam e ele junto ao lago de Genezaré, né? Então aqui nesse primeiro versículo nós já vimos uma diferença. Nós já vimos ali o povo buscando a face de Deus, né? Buscando presença, buscando ter presença perante a Cristo, né? Infelizmente é uma coisa que hoje já não está muito como antes. Mesmo que o povo antes tinha dificuldade de adorar, tinha dificuldade de reconhecer, né, que Jesus naquela época ele ainda estava no início do seu ministério, mas aqui no começo da leitura nós já vimos uma diferença para os nossos dias atuais, né? Vamos dizer que o começo dessa leitura já é um ensinamento muito grande. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir, quem estava apertando era o povo. O povo estava buscando espaço, estava disputando espaço para poder ouvir a palavra de Deus, né? E hoje, infelizmente, sinto muito dizer, infelizmente isso não está existindo mais, né? Não está existindo mais. Busca hoje em dia, a busca constante, igual aqui no primeiro versículo, está meio que extinta. Está meio que extinta. Compromisso mesmo, ninguém, muita pouca gente, vamos dizer, né? Muita pouca gente não está querendo ter. Já é o primeiro versículo, como aqui é tremendo, né? E agora eu vou para o segundo versículo. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Amém. Outro ensinamento que o versículo também nos dá, né? Nós vimos aqui em 2 versículos que tem aqui. Em 2 versículos que temos aqui que nós vamos tirar o mesmo aproveitamento. Isso é agora no versículo 2 e também no versículo 7, né? Que nós lemos a Bíblia, temos conhecimento, nós temos experiência no campo, né? Temos experiência com a obra. Nós vimos sempre a gente saindo para poder fazer a obra de 2 ou mais, né? Muito dificilmente a gente vai sair sozinho. Ou não é um pastor, quando é um pastor assim, não é bom. Não é bom que a gente esteja só, né? Não é bom que a gente esteja só. É bom a gente estar dividindo tarefas.
né? Eu nem vou estar entrando muito aqui nessa parte, porque aqui mais para baixo eu vou ter que estar falando nisso de novo. Mas nesse versículo número 2 aqui, ele nos orienta que a gente sempre tem que ter um companheiro para poder estar fazendo a obra, né? Porque que o povo tem um ditado popular que fala que duas cabeças pensam mais do que uma, né? A gente também temos que dividir os nossos trabalhos. É um versículo interessante, né? Para o nosso aprendizado e para o nosso conhecimento. Eu nem vou estar entrando muito nele agora, porque aqui mais para baixo eu vou ter que estar falando mais sobre isso. E entrando num dos barcos, que era agora o terceiro, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Agora aqui já começou a entrar já pelo lado, né? Pelo lado da espiritualidade. Às vezes, para a gente poder conseguir adquirir, conseguir aproveitar, conseguir entender, ter conhecimento, né? Eu falo de conhecimento, de ler uma coisa, de buscar uma coisa e conseguir ter proveito, né? Isso é o que eu estou querendo dizer. Não é pegar uma Bíblia e ficar lendo ela em qualquer lugar. O que é que esse versículo está nos ensinando? Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, né? Ô, irmãos, isso quer dizer o seguinte, que para a gente poder ter conhecimento, para a gente poder conseguir adquirir alguma coisa na nossa área espiritual, nós temos que desligar, né, desse mundo. Abandonar velhos hábitos, né? Abandonar costumes que não nos levam a nada, né? Isso é que esse versículo nos ensina. Que às vezes a gente fica querendo fazer a obra de todo jeito e não dá certo. A palavra de Deus nos orienta que maldito é o homem que faz a obra defraudosamente, de todo jeito, né? Então, é isso que esse versículo 3 nos ensina. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão, né? Olha para você ver. Ter Jesus, que era Jesus, para poder nos ensinar, ele se afastou. É o meu ponto de vista, viu? Ele se afastou das coisas terrenas. Talvez fosse isso que ele queria nos orientar, né? E para poder tirarmos a proveito, conseguimos aprender de verdade mesmo, temos que esvaziar dessas coisas mundanas que não provém de Deus, que não agrada a vontade de Deus. Temos que afastar, né? Temos que afastar de certas coisas que tem nos afligido, né? Às vezes estamos ali buscando conhecimento, buscando um aprendizado, mas em lugares errados, né? Às vezes tem num lugar que nos lembra passado, que nos lembra mau costumes, né? Então isso que nos orienta para a gente poder estar nos afastando dessas coisas terrenas, né? Essas coisas mundanas. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazeste ao mar, volta-se ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Aí agora que começou a entrar na palavra aqui agora. Irmão, aqui todos nós que conhecemos a história de Pedro, né? Nós sabemos que ele era um dos discípulos de Jesus, né? Que ele estava sendo apóstolos ainda. Era muito dedicado ele. O Pedro, ele era muito dedicado, muito esforçado, né? Nós sabemos a sua busca,
Às vezes ele queria fazer até além do que ele era proposto, até além do que ele era escolhido, né? Chamado. E aquilo chegava de ter virar um defeito do Pedro, né? Então aqui a gente vê Jesus mandando ele afastar o barco, né? Ir para o alto mar e lançar a rede novamente. Mas ele tinha os seus defeitos, mas ele também tinha suas qualidades. Eu particularmente falando, do meu ponto de vista, para poder obedecer mesmo, eu acho que não tinha como Pedro. Ele podia ser teimoso, podia ser cabeça dura. Às vezes achava que era só ele que estava certo, mas ele também era muito obediente. A palavra nos orienta, a palavra que nos fala que ele já tinha pescado a noite toda, né? Tinha pescado a noite toda e nada tinha apanhado, né? E nada tinha apanhado. E aqui quando Jesus pediu ele para poder voltar para o mar alto e lançar as suas redes, as vossas redes ao mar, olha o que ele respondeu. E respondeu Simão, capítulo 4, agora eu vou passar para o capítulo 5. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, olha para você ver que ele já conhecia Jesus, né? Ele já estava chamando Jesus de mestre, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, porque ele já tinha tido com Jesus na casa da sua sogra. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? Né? Aí você vê o tamanho da obediência do homem, tamanho da obediência de Pedro, né? Ele mesmo falou que ele tinha trabalhado, porque que aquela pesca ali que ele fazia naquela época era o seu trabalho, era o seu meio de sobrevivência, né? E nós estamos falando aqui de pescadores natos, de pescadores profissionais que tinha como profissão a sua pesca. Eles sabiam onde é que estavam os peixes, né? Eles sabiam onde é que se encontravam os peixes. Por isso que eles iam pescar à noite, porque aqui em alto mar, durante o dia, o peixe fica no fundo. O peixe fica no fundo do mar, nas profundezas. É impossível de você conseguir capturar um peixe com uma rede, né? Que a rede tem uma medida pouca, tem uma metragem curta. Agora, durante a noite, é a hora que o peixe sobe para poder se alimentar, né? De besouros, de animais, pequenos animais. Ali é a hora que os pescadores, grandes pescadores, né, como eles eram, Pedro, Tiago e João, né, Simão, Tiago e João, viviam da pesca. Nessa hora da noite, que era a hora deles pescar: mestre, tendo trabalhado a noite toda e nada apanhamos, mas por que o Senhor me ordenou, eu vou lançar a rede, né? Eu vou lançar a rede. Obedeceu a palavra de Cristo, Jesus. Se ele fosse outro, taxado, igual tem muita gente que fala que ele é ignorante, né? Ele não tinha obedecido, porque que ele mesmo falou que ele já tinha trabalhado a noite toda e não tinha pegado nenhum peixe sequer, que a palavra fala que nada tinha apanhado, né? Mas ele, como conhecia Jesus, já tinha tido com Jesus aqui mais atrás um pouco, na casa da sua sogra. Jesus já tinha curado sua sogra. Fala também que Jesus já tinha curado todos os enfermos até o fim da tarde. Todos os enfermos que tinham vindo até ele tinha curado. Eu fiz uma pregação aqui do enfermo do tanque de Betesda, né? De Betesda mesmo. Que Jesus desceu lá, curou aquele enfermo, né? Que estava ali esperando o agitar das águas, né? E eu falei lá naquela pregação que Jesus desceu lá e curou aquele enfermo. E a palavra ela fala que ao redor do poço tinha 5 alpendres com enfermos.
E o interessante é que Jesus desceu ali querendo curar, né? Jesus não desceu ali, eu não acredito que Jesus desceu ali só para poder curar aquele enfermo ali que estava deitado. Não, eu de jeito nenhum. Porque que se fosse só para isso, o escritor não tinha destacado bem, que tinha 5 alpendres. Destacou até o nome dos enfermos: surdos, coxos, né? Paralíticos, né? Mudos, talvez. Vários tipos de enfermos. Se não fosse para Jesus descer ali com vontade de curar mais, ele não tinha destacado isso. Ele não tinha destacado isso. E agora aqui eu acabei de tirar minha conclusão, porque aqui no capítulo 4 de Lucas, no versículo 37 em diante, a cura da sogra de Pedro acabou de me dar a confirmação mais ainda, porque que fala que ele curou a sogra do Pedro, né? E ela se levantou, mas logo ela se levantou. E todos aqueles enfermos que tinham por ali pro próximo, o pessoal trazia e Jesus curava. Então quer dizer que Jesus, quando ele está passando para curar, ele não está querendo curar, não é só um. Ele cura aquele para poder ver se você tem atitude, né? Se você tem atitude para poder buscar ele, né? Que a palavra de Deus fala que tudo que o meu Pai me dá virará a mim. E o que virará a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, né? Então Jesus, irmão, quando ele passa para poder curar, ele não passa para poder curar só um, não. Pode ficar ciente, pode ficar esperto. E não deixe a sua oportunidade passar em branco. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandastes, lançarei a rede. A obediência é tudo, né? Obediência é tudo. Ele era meio pra frente mesmo, mas ele também era obediente. Meio pra frente não, ele era muito pra frente, o Pedro. Tanto, irmãos, que ele nem se ele não fosse tão pra frente, se ele tivesse vigiado, ele não tinha saído taxado. Ele não teria saído taxado de ter negado Jesus. Sabe por quê? Porque que a palavra de Deus ela é bem clara. Jesus disse assim: o pastor será ferido e as suas ovelhas se dispersarão. Essas foram as palavras de Jesus. Jesus profetizou que todos eles, não era só ele que ia negar, não era só ele que ia abandonar Jesus. Jesus profetizou: o pastor será ferido, o filho do homem, Jesus estava falando dele mesmo, será ferido e as suas ovelhas se dispersarão. Sabe por que se dispersarão? Porque que uma ovelha sem pastor, ela fica perdida, ela fica sem direção. Você quer ver? Você pega um vaqueiro aí de uma fazenda e deixa ele fora da fazenda ali pra você ver um mês, pra você ver o que vai virar. Vai virar uma bagunça. A ovelha vai ficar, o gado vai ficar largado, vai pegar a bicheira, vai ficar sem alimento, né? Se for preciso trocar de pastagem, não vai ter quem é que vai trocar, vai emagrecer, né? Não vai ter aquela proteína necessária que é o sal que o vaqueiro coloca, o alimento que o vaqueiro coloca, não vai ter. Foi isso que Jesus quis dizer. Mas como aquilo é muito adiantado, ele falou: jamais, filho. É jamais que eu vou te abandonar. Jamais que eu vou te abandonar. Aí Jesus pegou e virou para ele. Jesus falou: Pedro, jamais o galo cantará a segunda vez, 2 vezes, sem que você me negue 3, Pedro. Ainda hoje, nesta noite, hoje ainda, ele pegou e falou: jamais. Quando o galo cantou a primeira vez, ele já tinha negado Jesus. Quando o galo negou, cantou a segunda vez, ele já tinha negado a terceira. Aí foi a hora que ela lembrou. Foi a hora que ela lembrou que Jesus já tinha falado. Jesus mesmo previu. Mas se ele tivesse colocado uma tampa na boca, ele não tinha saído taxado de ter negado Jesus. Porque que Jesus mesmo tinha falado isso antes. Jesus tinha profetizado para ele que o pastor ia ser ferido e suas ovelhas o dispersarão, né?
Porque que não era conveniente ali para naquele momento eles defender Jesus, no meu ponto de vista, né? Porque que se eles fossem ali defender Jesus, eles também iam ser presos, talvez ia ser morto também. E o evangelho não ia ser pregado, não é? O evangelho não ia ser pregado. E tem muitos que falam que Judas negou Jesus para poder cumprir a profecia. Eu não acredito nisso, não. Não acredito nisso de jeito nenhum. Que a palavra de Deus nos orienta que Deus não acha prazer na morte do ímpio, né? Deus não acha prazer na morte de ninguém. Então Judas não teria que morrer para a palavra ser cumprida, não. Ele negou Jesus, ele traiu Jesus, foi por ponto de interesse próprio, principalmente, né? Ponto de interesse próprio. Não tinha necessidade dele trair Jesus para poder a profecia se cumprir, não. Porque que chegasse uma hora ou outra, o pessoal lá, os governadores iam pegar Jesus, na hora certa eles iam pegar, não tinha saída. Jesus foi preparado para isso. Ninguém não ia querer condenar outra pessoa para poder entregar Jesus, não. Jesus mesmo diz: eu mesmo vou, eles não vão me matar, eu mesmo vou entregar a minha vida, mas no terceiro dia eu tomarei de volta. Não precisava de Judas ter morrido para poder a profecia se cumprir com Jesus, não. Jesus já foi feito para poder nos salvar, para poder nos libertar, porque que ninguém não tinha condições de nos salvar. Ninguém. Foi tanto que o projeto de Deus foi desde o início com Jesus, né? Desde o início com Jesus, na hora que Deus fala, façamos o homem à imagem e à semelhança de Deus. Então quer dizer que Deus não estava no céu sozinho. Tinha mais de uma pessoa ali, Deus não estava sozinho. Façamos quer dizer que tinha mais de um. E esse um era Jesus, Deus e o Espírito Santo, né? Então nós temos que tirar essas certos tipos de pensamento da nossa cabeça, que Deus não acha prazer na morte de ninguém. Ninguém. Até um tratar que Deus tem é para poder tentar fazer você se arrepender e que você não seja condenado. Quando Deus está tratando com a nação, não é para poder julgar, é para poder fazer ela arrepender. Até nisso nós temos que ter ciência e ter conhecimento para poder não achar que Deus é o malvadão. Porque Deus não é malvado. Deus não tem prazer de te condenar. E nós temos que ter ciência que não é Deus que vai nos condenar, não é Deus que vai nos julgar. Tá bom? Não é Deus que nos julga, quem nos julga somos nós mesmos. Através de nossas atitudes, através dos nossos atos, né? Nós podemos escolher nossas atitudes. Temos que tomar cuidado. Mas as consequências não. Né? Aí agora, nossas atitudes nós escolhemos. Agora, depois que está feita, que o mal está feito, nós não podemos diminuir as consequências. Aí as consequências só podem ser mudadas com arrependimento, com perdão, seja lá o que for, né? Seja lá a situação, ninguém não sabe que tipo de coisa que estamos falando. Mas cada um tem o seu modo de corrigir o seu erro, né? E já podemos começar pelas nossas atitudes, que Deus vai ser o nosso juiz. Jesus vai ser o nosso advogado, né? Ele já é o nosso advogado. Ele nos defende todo dia, Jesus Cristo. Mas Deus só vai te julgar pelo que você fazer. É de acordo com as suas obras, o que você fez de bom ou de ruim. Jamais que ele vai querer te condenar ao inferno. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E
e rompia-lhes as redes. Aí, o que é que Jesus estava querendo nos ensinar com essa passagem aqui, com esse versículo, né? Ele está nos ensinando a perseverar, né? A ter perseverança, a termos calma, né? E principalmente obedecer, né? Ter calma para poder esperarmos que na hora certa a colheita vem, né? A ceifa que plantamos vem, né? E Pedro obedeceu, confiou, né? Principalmente em Jesus Cristo. E ele foi abençoado, não só ele, mas os seus dois companheiros também. E fizeram sinal. Agora esse versículo aqui, para mim, é um dos mais necessários dessa palavra. O versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, né? Aqui ele nos ensina, irmãos, que a gente tem uma mania de quando coloca um trabalho nas nossas mãos, né? Aqui, graças a Deus, no grupo que eu se encontro hoje, não tem isso. Se tiver de pregar para duas pessoas, nós prega. Se tiver de evangelizar, uma só, nós evangeliza. Mas nunca pensamos em parar, entendeu? Nunca pensamos em parar. Mas o que é que esse versículo aqui nos ensina? Que quando nós plantamos, quando nós semeamos e a colheita chega, né? Ela vem em abundância. Ela vem em abundância e a ajuda vem na hora certa. A ajuda vem na hora certa. Não é na hora que a gente quer, não. É na hora que verdadeiramente precisamos, né? E também tem muito sentido também em dividir trabalhos aqui também esse versículo. Porque que se eles fossem, e tem muito a ver também com conhecimento, tem muito a ver com muita coisa esse versículo aqui. Tem a ver com conhecimento, olha para você ver. Porque que a palavra aqui fala que a pescagem foi tão grande que encheram os dois barcos, né? E se ele fosse pegar esses peixes para poder colocar tudo num barco só, esse barco aqui ia afundar. Ia afundar. Porque que a palavra fala que encheram tanto que os dois quase iam a pique, né? E quase afundavam. Então quer dizer que a gente tem que dividir. Nós temos que aprender a dividir, principalmente os nossos trabalhos, né? Dentro da igreja, não querer atravessar a frente do outro. Cada um tem sua posição. E saber a hora certa de pedir ajuda. Que às vezes nós não estamos nem movendo nem com a unha e estamos achando que estamos precisando de ajuda. E Deus aqui fala, Deus aqui mostra que Pedro lançou a rede sozinho, só com seu companheiro, lançou as suas redes, obedeceu, tudo do jeito certinho. Mas só na hora de lançar, de puxar, que ele puxou a rede, que ele viu que não ia vir mesmo, que estava carregada de peixe, foi que ele chamou, que ele fez sinal para os outros para poder vir ajudar, que ele estava precisando de ajuda, né? E aí na hora que ele estava realmente precisando, foi que os outros chegaram e ajudaram. E encheram ambos os barcos, com fartura, com bênção, né? Com o resultado da sua perseverança, com o resultado da sua obediência, né? A Bíblia nos adianta, nos orienta, a palavra nos orienta que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Né? Então, esse versículo fala muito conosco.
Esse versículo fala muito conosco em termos aí desse ponto. O versículo 7. Eu vou estar aqui fazendo o 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente-te de mim, porque sou um homem pecador. Aqui, irmãos, esse versículo aqui, quando Jesus faz um milagre, irmãos, a gente fica com vergonha mesmo. É isso que ele nos orienta, porque Jesus é tão santo, nos deu condição, nos deu direito de nos salvar, né? E às vezes não demos crédito que ele verdadeiramente merece, né? Não demos a atenção que ele merece, que chegamos a ficar com vergonha mesmo. Para quem sabe o que é servir, para quem sabe o que é adorar, chegamos a ficar com vergonha. Foi isso que Pedro sentiu quando ele viu o tamanho do cuidado de Jesus com eles, né? A preocupação de Jesus com perante eles, né? Viram que ele não tinha pegado nada. Jesus foi lá e os abençoou para poder mostrar que ele tudo pode. É uma situação que nós, servos de Deus, quando falhamos, ficamos com vergonha. Foi isso que Pedro sentiu aqui no versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Né? Todos nós somos pecadores diante da santidade de Jesus. Jesus é o Cordeiro Imaculado que foi preparado para poder nos salvar. Deixa eu ver esse 9 aqui. Porque o espanto se apoderaram dele, e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito, né? Até o nome do vídeo já fala grande, né? Pois que o espanto se apoderaram dele, né? Até o nome aí do vídeo já fala, era coisa grande mesmo. Porque eles mesmos ressaltaram que tinha pescado a noite toda e nada tinha apanhado. E Jesus encheu os 2 barcos só de uma redada só, né? Só de uma tarrafada só que eles deram. Encheram os 2 barcos. A palavra parece que eu não tenho certeza, mas parece que falam lá que é 156 grandes peixes. Já pensou? O bicho era grande mesmo. Porque 150 peixes, 156 grandes peixes, encher 2 barcos, né? Porque que o barquinho desse também acho que não era muito pequeno não. Porque que caber 2 pessoas adultas dentro. E ainda ter lugar ainda para poder colocar as outras coisas. Era barcos bem grandes, né? E versículo 10. É de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de João, de Simão, e disse: Jesus, Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levantando-os do barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Foi aqui, irmãos, que eles viraram os discípulos de Jesus. Foram os 4 que foram escolhidos primeiro. João, filhos de Zebedeu. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Também foram aqui que foram os primeiros discípulos escolhidos que Jesus escolheu para poder o seguir, né? E você viu que eles tinham profissão, a profissão deles era pescador, vivia daquilo, né? Não tinha outro meio de sobrevivência, né? Mas na hora que Jesus os convocou para poder o seguir, eles não pensaram 2 vezes, né?
Eles não pensaram duas vezes. E Jesus era bem claro na hora que ele ia fazer, que alguém pedia para Deus seguir. Para poder seguir Jesus tinha que ter coragem. Porque que tem uma passagem que fala aqui na Bíblia que uma pessoa pediu para poder seguir Jesus. E Jesus pegou e falou com ele que as aves dos céus têm os seus ninhos. As raposas têm os seus covis. Mas o filho do homem não tem o lugar para poder inclinar a cabeça. Tipo assim, não vem me seguir achando que você vai achar conforto, que você não vai achar não. Se você querer deitar, vai ter que deitar na campina, vai ter que deitar nas ervas, né? Porque que o filho do homem não achou conforto nessa terra. Ele era bem sincero nessa parte aí. Bem sincero mesmo. Não vai seguir Jesus achando que vai achar moleza não. Por isso que tem muita gente que vem para a presença do Senhor e não fica. E não fique, né? Porque que vem achando que é uma coisa e quando chega é outra, né? Acha dificuldade, não acha facilidade. Aí acaba se frustrando e não firmando na presença do Senhor. Né? Ô irmãos, o que eu tenho pra hoje aqui é só ter aqui, né? Não ficou muito bom não, porque que para poder fazer uma palavra dessa daqui tem que ter muito conhecimento, né? E a gente ainda estamos novos, né? Mas estamos tentando aprender. Até por isso que eu estou querendo fazer esse tipo de coisa aqui, porque que a gente aprende mais. E eu venho aqui estar deixando esta palavra nesta noite aqui para vocês. E vocês possam estar assistindo o vídeo até no final, né? Compartilhando para mais alguém, para um familiar que você ama. E vamos a lembrar que Jesus, ele também nos dá fartura, ele também nos ensina, ele nos prepara para tudo, né? Para tudo ele nos prepara, né? A mesma hora que nós não temos nada, nós temos o que necessitamos. Amém, irmãos? Eu te peço mais uma vez para você poder se estar inscrevendo lá no canal do YouTube, compartilhar com alguém, né? Que você conhece, compartilhar em seu Facebook para poder estar alcançando mais pessoas. Então, mais é agradecer a todos, né, que vai assistir esse vídeo ou que já está assistindo, e agradecer por tudo, por esse tempinho que você tirou, e que Deus possa estar cuidando de cada um do seu lar e da sua casa e da sua família. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço. Amém.